Queridas amigas, queridos amigos, nossos amigos através da rede de computadores, pela Rádio Boa Nova, que prossiga essa tarde rica de luz. Eles já estão chegando. Aí estão as crianças da Era Nova. Quando poderíamos, os espíritas da primeira hora, pensar que um dia tão próximo ser-nos-ia possível realizar um evento com esta magnitude? Como poderíamos imaginar que nossos filhos, nossos netos, seriam esses espíritos nobres de um amanhã florido pelas bênçãos incomparáveis do Evangelho de Jesus? E ao vê-los, ao senti-los, ao participarmos do seu júbilo, temos a certeza de que a maioria deles nunca mais esquecerá este momento, porque é na infância que se plasmam os ideais de beleza, que se realizam as marcas profundas dos conflitos. Eles levarão esses momentos de júbilo pela infância, a segunda fase, a adolescência, a idade adulta. E com essas emoções e o psiquismo desses dias maravilhosos de congresso, aqui teremos delineado o despertar dessas consciências para este mundo melhor. Congratulamo-nos com os pais que tiveram a grande preocupação de transferir aos seus filhos a semente de luz. Mas somos profundamente agradecidos aos evangelizadores, a esses jovens que renunciaram ao prazer da convivência, ampliando os seus horizontes de conhecimento para transmitir a esse futuro que chega nas sandálias do presente as lições sublimes da nova alvorada. Continua o inesquecível codificador. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, visto que elas apressarão a eclosão dos novos germens. Quando somos surpreendidos pelas tragédias coletivas, interrogamo-nos, mas por quê? E Allan Kardec, também ansioso das mesmas preocupações, interrogou as entidades venerandas, conforme exarado o Livro dos Espíritos, na questão 728, que interroga: é lei da natureza a destruição? E respondem os guias da humanidade: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. É a velha lei de Lavoisier: tudo se transforma. E Allan Kardec prossegue: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E as entidades amigas respondem de maneira tranquilizadora e otimista: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos que, em cada nova existência, sobe o degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais, daí em que os qualificais de flagelos,
por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Através do vendaval, a floresta contorce-se, as plantas arrebentam-se, mas logo quando vem a calmaria, há uma explosão renovadora de perfumes e de frutos. Assim também, do ponto de vista moral, no meio das criaturas humanas. E o admirável Dr. Fritjof Capra, a quem devemos obras magníficas, nas décadas de 70 e de 80, doutor em física pela Universidade de Viena, no seu ponto de mutação. Mas ele escreveu outras obras. Ele diz textualmente, não é espírita, a crise atual não é apenas uma crise de indivíduos, governos ou instituições sociais. É uma crise de dimensões planetárias, como indivíduos, como sociedade, como civilização e como ecossistema planetário. Estamos chegando ao momento decisivo. Confluem os fatores econômicos, sociológicos, os fatores sísmicos, para que se dê a grande eclosão. Há 3 anos jamais nos ocorreria acompanhar a crise econômica que se abateu sobre a grande pátria americana. E a semelhança de uma queda de dominós, a problemática do euro na Europa e de outras economias desvinculadas da moeda geral. Quem de nós poderia pensar há 10 anos que a pátria brasileira, sacudida por tantos escândalos, viesse a alcançar recentemente o 6º lugar entre as nações mais prósperas da Terra, tomando o lugar da Inglaterra e ameaçando a França poderosa, que através de Sarkozy e de Merkel estão tentando manter o equilíbrio europeu e o Brasil, na sua predestinação histórica, conseguir mudar de postura numa economia mundial abalada. É que tudo converge para o mesmo fim. A problemática da Grécia, que estertora, as dificuldades de uma Espanha avassalada pelo desemprego, de um Portugal que cambaleia, de uma Itália que está fragilizada nas suas bases, de uma França também ameaçada. Nós estamos diante de uma renovação. Quando me recordo do Império Romano, as suas legiões tomando conta da terra, e lentamente a volta à casa, para a sede do Império, pela revolta dos bárbaros, das nações que desejaram a sua liberdade, e o retorno inevitável dessas legiões, que, chegando a Roma, encontraram o patriciado vencido pela depravação, o Senado avassalado pela corrupção moral, e a figura do imperador detestável pela criminalidade e a grande derrocada. Não posso deixar de recordar a grande pátria americana do norte, que de alguma forma agasalharia aqueles romanos doutrora para construir uma nação que conquistaria a terra, não mais através das legiões, mas por meio da economia da Segunda Guerra, que conquistaria por meio do dólar e dos seus organismos grandiosos vencer, submeter relativamente o mundo, deixando-nos imagem de alguns dos seus governantes que pareciam xerifes da humanidade.
estabelecendo através do FMI, do Banco Mundial, as suas exigências sobre as nações dependentes economicamente mais fracas, e depois, relativamente à queda de fora para dentro, o recuo inevitável, e no cerne da grande nação, a grande pátria do tio Sam, as grandes problemáticas que corroem o organismo interno nas defecções morais, a ponto de algumas estatísticas confiáveis asseverarem que hoje, nesse país de tecnologia de ponta e de poder, existem aproximadamente 20 milhões de pobres, abaixo da linha da pobreza, e quase 40 milhões de pessoas pobres e necessitadas. Algo está ocorrendo no mundo. Ainda há pouco, líamos um trabalho notável de uma organização protestante do interior do estado de São Paulo, que demonstrava que no ano de 2025, a Europa, a América do Norte e o Canadá seriam praticamente muçulmanos. Trata-se de uma estatística muito bem elaborada, porquanto desde a queda do Muro de Berlim e da invasão da Europa pelos turcos e pelas nações asiáticas que se adentram naturalmente no continente europeu, havia uma preocupação muito grave. Enquanto o europeu tem, no máximo, 3 filhos, aqueles árabes e nacionalistas muçulmanos possuem a família de 8 a 12 filhos. Dentro dessa visão estatística, abrindo-se as grandes mesquitas em toda parte. A França, por volta de 2015, já teria mais igrejas mesquitas do que igrejas cristãs. A Inglaterra já tem um número de mesquitas que corresponde quase ao número de igrejas anglicanas em todo o país. Nos Estados Unidos, mais de 5 milhões de representantes muçulmanos multiplicam-se, assim como no Canadá. E aqueles estudiosos protestantes cristãos, preocupados com essa doutrina que mais cresce no mundo, ou mais crescia até o ano passado, ameaçando, entre aspas, de tornar o mundo civilizado, muçulmano. E eu então mergulhei numa profunda reflexão, meu Deus, a estatística é um dado frio, matemático, exato na relatividade dos cálculos, onde entra o Consolador, e a promessa do Consolador, e essa proposta de Allan Kardec asseverando que o Espiritismo não seria a religião do futuro, mas seria o futuro das religiões, onde encontrar guarida, nesse avanço muçulmano respeitável e nobre, mas que fere os sentimentos cristãos ancestrais. E as interrogações bailaram na mente, entre preces e reflexões demoradas. Foi quando começou a Primavera Árabe, a Tunísia, depois o Egito, depois a Líbia, agora a Síria, o Bahá'í, em que os ditadores de 30, 40 anos, que espoliavam e esmagavam o povo, acolitados pelos ayatolás, nas suas imposições perversas, como no Irã, no Iraque, e etc., esmagando as consciências e ampliando na soberba, e através de um terrorismo que não tem lugar no Corão, que é uma doutrina de paz. Então, de repente, surge a providência, e a Primavera Árabe faz que os jovens anelem pela liberdade.
A internet, mesmo as ocultas nos subterrâneos, manda-nos as imagens terríficas desses governantes insensatos. E recordo-me de Muammar Gaddafi, considerado o cão louco em algum tempo, aplaudido depois pelas nações que necessitavam do seu petróleo. A sua arrogância, e no momento da grande primavera, diante das suas vítimas, suplicar que o não matassem. Ele que mandara matar milhares de pessoas. Como também outros governantes que foram desafiados do poder, e o grande clamor pedindo que os governos não sejam regidos pela Sharia, pela lei muçulmana, pela democracia, sim, pela liberdade. A era nova, tomando conta também daqueles antiquíssimos países da terra. O Irã havia celebrado no tempo do Shah Reza Pahlavi 5.000 anos de cultura. Então vimos a velha Pérsia transformar-se no Irã. Vimos a queda daquele homem todo-poderoso que o mundo recusou e morreu de câncer dolorosamente, porque são irredutíveis as leis de Deus. Por mais se alongue a vida na terra, ela é sempre breve. Ainda ontem Hitler sonhava de fazer de Berlim a capital da Europa e mandara para lá as peças mais belas dos museus do mundo, roubadas durante as invasões. Onde está Adolf Hitler? 105, 108 anos depois do seu nascimento. Onde está o orgulho da raça poderosa que acreditava numa 25ª hora? Diríamos como Leon Denis, no magnífico prefácio do Depois da Morte. A vida, através da morte, tudo devorou. Aí está, no silêncio do deserto, as civilizações vencidas, cobertas pela poeira do tempo acumulada através dos ébos, que os vendavais se encarregaram de destruir, os santuários antigos com os capitéis quebrados, os túmulos abertos, onde dormem as serpentes. Então, dessa voragem do passar, a presença de Cristo, como herói invencível, o homem da cruz, que era o instrumento de vergonha concebido pelos fenícios, de que se utilizaram os romanos para punir e castigar os réus. E colocam aquele homem de braços abertos, que na condição de réu transforma-se no mártir. E embora considerado caído, está de pé. Crucificado, tem os braços abertos para afagar a humanidade e trazê-la em seu seio. Caído, sim, entre a terra e o céu, como sendo uma ponte de luz por onde transitaremos na direção de Deus. Então a crise atual não é apenas uma crise de indivíduos, governos ou instituições sociais, conforme Capra. É uma crise de ecossistema planetário. Estamos chegando ao seu momento decisivo e ele vai além ao asseverar: enquanto a transformação está ocorrendo, a cultura declinante recusa-se a mudar, aferrando-se cada vez mais obstinada e rigidamente às suas ideias obsoletas. Então nós vemos a zombaria do materialismo que desfalece, a ironia daqueles que, na falta de valores e intelecto morais para combaterem Deus, zombam, procurando dizer que tudo é resultado do caos, olvidando-se que o caos também tem uma ordem. O caos é uma ordem que vai estabelecer um programa dentro de diretrizes exatas
pelas leis universais. Então essa cultura que se nega a mudar, aferrando-se cada vez mais à cultura do prazer, da sensualidade. Já não falamos mais a cultura do sexo, mas a cultura do erotismo. A função sexual cede lugar a um erotismo desbragado, em que os organismos exauridos necessitam de substâncias químicas para a função natural que foi esgotada. Aí está a nudez, que é muito bela do ponto de vista artístico, foi programada por Deus, atirada ao solo da vulgaridade, da insensatez, da promiscuidade, do desvalor, como sendo fogo fato de um momento de ilusão. As deusas do sexo, dominadas pela frigidez. Os deuses da sexualidade, impotentes, pelo desgaste do erotismo e a grande ilusão de um momento de prazer que cede lugar de imediato ao de uma frustração. É natural que necessitamos do prazer, da alegria e até da tristeza. Os grandes psicoterapeutas dizem que é necessário não confundirmos tristeza com depressão. Como vivemos a hora da pandemia depressiva, quando encontramos alguém triste, dizemos, você está deprimido ou melancólico. Esse momento de tristeza, de melancolia, é aquilo que Emmanuel, através do seu apóstolo mediúnico Chico Xavier, diz: é necessário cair em si, penetrar no self e perguntar-se o que é que eu estou fazendo da minha vida. E Pedro, depois de negar, caiu em si e entregou a sua vida a Jesus. A ponto de, no momento em que deveria ser crucificado, bradar, segundo o mito: não me ponham de pé porque eu não mereço. Coloquem-me de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer quanto ele. E Maria, a meretriz de Magdala, caindo em si, depois que ouviu, realizou a revolução profunda da transformação moral, optando pela presença no Vale dos Imundos de Jerusalém, para morrer às portas de Éfeso, quando se dirigia à casa da Santíssima, na velha Turquia, à casa de João, em que a mãe de Jesus residia. E cada um de nós, em determinado momento da vida, caindo em si, é dominado pelo véu da tristeza, pelo arrependimento da insensatez. Essa tristeza que oferece as bases para a reabilitação. Os gregos diziam que a depressão é punição dos deuses, mas Aristóteles, estudando a vida de Sócrates e de Platão, assevera que periodicamente eles entravam em melancolia, que era a palavra grega para a depressão, e que naqueles estados de melancolia eram inspirados pelos deuses. Então a melancolia tem dois aspectos: aquele aspecto punitivo dos deuses, o transtorno, o fenômeno psicopatológico, e o momento de exaltação, o estado alterado de consciência. Quando nos vamos desligando das coisas que nada valem, quando olhamos aquilo a que atribuímos valor, e de repente nos damos conta que somente contamos conosco mesmos. Quando eu era jovem, eu tinha um certo fascínio por figuras japonesas, e muitas vezes deixava de lanchar para reunir valores e comprar os deuses que tinham sua origem no Japão e na China. Então, durante vários anos da minha juventude, eu colecionei aquelas figuras delicadas e estudei as suas histórias
em um livro inesquecível de um autor chinês chamado Lin Yutang. Memorizei as lendas da China e da Índia. Foi no período em que começavam as eletrolas, e logo procurei o contato com a música clássica, a começar com Tchaikovsky, no seu célebre mitológico Lago do Cisne. Logo depois avancei a Beethoven, desde a quinta à nona sinfonia. Comovia-me na sexta sinfonia, a pastoral, e na nona sinfonia, essa enriquecedora considerada a mais bela do mundo. E assim fui acumulando os discos de 68 rotações. Havia na nossa casa modesta o recanto, o lugar de encantamento. Até que um dia, no ano de 1962, eu fui convidado a uma grave reflexão, a uma dor profunda. E naquele período de angústia, eu corri ao meu recanto de coisas encantadoras. E tomei Madame Butterfly de Puccini e coloquei na vitrola, porque a dor de Madame Butterfly parecia ser semelhante à minha dor, como aquela dor de Handel, em paralelo à dor do Messias. Mas no momento em que a voz de Maria Callas começava a dizer, um dia veremos, e ela se prepara para o harakiri, para morrer, porque a vida não tinha sentido, as lágrimas me vieram, eu digo, mas não é isto, tornou-me mais triste, tirei. Então me lembrei do Largo de Handel, e coloquei suavemente essa doce melodia, a melodia cantada por Beniamino Gigli. E a tristeza foi maior. Então eu desliguei e recorri a uma música de Caruso. Então a voz grandiosa de Caruso penetrava-me como um punhal e digo, mas não é isso. Desliguei a vitrola. Ela só me dava dor, que era meu encanto. Deixei uma luz mortiça e olhei os pequenos deuses. Eram todos mortos. Eu necessitava de vida, de alguém. Como é possível no mundo com bilhões de pessoas termos uma crise de soledade, de solidão? Então eu olhava e me detinha na história de cada deus sorridente, mas ele era de porcelana. Eu necessitava de calor, de alguém que me dissesse, eu creio em você, eu estimo você, eu estou aqui, nada mais. Eu poderia ter buscado esse conforto nos meus pais, que eram pessoas modestas e carinhosas, em um grande amigo da minha família, que era meu braço direito. Mas não era que eu desejasse buscar, eu desejava encontrar. E então eu fui olhando cada peça e vendo que tudo era morto. A minha melancolia naquele dia foi profunda, porque eu caí em mim e dei-me conta que as coisas têm o valor que nós lhes atribuímos. No dia seguinte, eu me libertei de todas elas. Dei todos os discos. Comecei a dar todas as figuras com uma dor no coração. A dor do apego. Então eu comecei a dar os deuses menores, as figurinhas mais baratas. Era a forma do desapego. Mas à medida em que eu ia entregando, eu verificava qual o amigo que me merecia mais e dava a 9ª sinfonia, 10 discos, 78 rotações, e dava isto, até o momento que chegou o da eletrola. Dá ou não dá? Havia um toca-disco chamado Daha, um toca-disco inglês, e o rádio era um rádio do meu nível. E Deus havia construído um móvel
que quase não entrou em casa de tão grande o móvel, mas a quem eu dou. Até que eu me lembrei que deveria dar à casa espírita, porque assim estava mais perto de mim. Eu dava sem me desligar, porque toda vez quando eu chegava eu olhava para a eletrônica, olhava para o fundo musical, aqueles CDs maravilhosos, aqueles discos que tanto me fascinavam, e me fui libertando. À medida em que me fui libertando das coisas, fui me desprendendo, encontrando uma alegria imensa de usar, mas não depender, de ter, mas não escravizar, e de aceitar qualquer situação como perfeitamente inevitável. Até então, quando me desprendi das coisas de fora, a melancolia me disse: você já orou? Já fez a viagem para dentro? Por incrível que pareça, eu não havia orado, só havia chorado, só havia lamentado, não me queixei a ninguém. Não tem uma testemunha aqui na terra de alguém que diga que algum dia eu me queixei. Nunca censurei a quem não gosta de mim. É um direito. E então também tenho direito. Então eu não havia viajado para dentro. Nesse dia eu resolvi orar. E quando eu estava realmente orando, com a alma sem palavras, adentram-se os espíritos do Dr. Bezerra de Menezes e Sheila. E então eu olhei para o venerando benfeitor e disse: do Senhor, que é tão caridoso, tenha compaixão de mim. Era o mês de agosto de 1962. Eu chorava 3 meses sem parar, desde o dia 10 de junho. Então ele sorriu ternamente. A dor de cabeça que me fez emagrecer 16 quilos nesse período, embora cumprindo com os deveres, indo para as atividades. Naquele momento ele sorriu e eu disse: socorra-me. E ele gentilmente disse: como você não pediu, eu pensei que você não estava necessitando. Que lição preciosa. Pedi e dá-se-vos-á. Então Sheila estendeu os braços e, como um ectoplasma em forma de uma toalha, ele aplicou sobre a minha testa e pediu-me para reclinar no leito. Eu não dormia, eu não respirava, eu não me alimentava, eu vegetava na dor. Então eu dormi 11 horas ininterruptamente. E quando eu acordei, Sheila sorria e me perguntou na sua linguagem muito típica: então, Divaldas, olha que chique, Divaldas. E eu disse assim: ai, Sheila, havia passado a dor de cabeça. E eu me havia esquecido completamente da dor que eu mesmo havia cultivado. Porque as dores têm a dimensão do valor que lhes emprestamos. E a calúnia recebe o respeito que nós lhe damos. Se alguém me dá um presente, eu não aceito, é um direito que eu tenho. É natural. Mas se eu aceito, eu corro os riscos do conteúdo do presente. Então, quando alguém pretende nos fazer o mal e nós aceitamos, é porque estamos no mesmo nível. Mas se o não aceitarmos, o mal ficará com aquele que desejou oferecer-nos. A partir daquele momento, periodicamente na minha vida jovial e rica da compaixão de Jesus, eu me permito momentos de melancolia, de viagem interior, de uma certa tristeza que não é depressiva, é reflexiva. O que é que eu tenho feito da minha vida? Se eu for chamado ainda hoje, nesta madrugada, para voltar para casa, como é que eu estou? Como um dia Frei Leão perguntou a São Francisco: meu pai, se você soubesse que ia voltar ao entardecer para o reino, o que é que você faria? E o santo de Assis continuou sorrindo: eu continuaria capinando o meu jardim. E continuou capinando o seu jardim. Quantos de nós, se soubéssemos
que iríamos desencarnar daqui a 10 anos. Meu Deus, não vai dar tempo. Sendo que podemos desencarnar muito antes, mesmo que não haja tempo. Então é necessário, enquanto a cultura declinante, que é o imediatismo, a sensualidade, o erotismo, o ter para o poder, teimam em não ceder espaço, uma outra mentalidade vai aproximar-se e continua a fritificar para as instituições sociais dominantes. Tampouco cederão seus papéis de protagonistas às nossas forças culturais, às novas forças culturais. Mas seu declínio continuará inevitavelmente, e elas acabarão por desintegrar-se, ao mesmo tempo que a cultura nascente continuará ascendendo e assumirá finalmente seu papel de liderança. Enquanto a cultura ortodoxa antiga teima, aqui está a cultura ascendente, que se vai impor nas escolas, nas universidades. Eles irão cantar a excelência da grande transição, desta mensagem que foi levada ao ridículo, que foi perseguida tenazmente e agora passa a receber cidadania, a ser aceita, a ter direito a um pedaço de sol, a uma claridade de céu, porque nós temos o direito de ser felizes e nós estamos fadados à luz, porque nós somos lucigênitos. Da sublime luz nós somos criados. Não estamos na terra para sofrer. O sofrimento é uma opção nossa. Deus é amor e estabeleceu as leis do equilíbrio. Toda vez quando são essas leis violentadas, surge uma desarmonia em torno de quem as desqualificou. E a isso nós chamamos de sofrimento. Mas a lei não necessita do sofrer-se para atingir-se as cumeadas do progresso. Então vamos classificar a dor pungente das expiações, da nossa rebeldia, da nossa continuidade nos atos infelizes. Então a lei nos impõe a necessidade do progresso, a expiação. A dor provacional, um teste para avaliar os nossos valores, como o Enem. O Enem moral são as dores que nos classificam para uma avaliação da nossa capacidade de resistência. As dores por amor, aqueles que pedem para sofrer, sem terem qualquer débito, para nos ensinarem a nós, os endividados, a coragem diante dos resgates. Quando eu me recordo que Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista, o suave e doce João, este não provará da morte, disse Jesus, porque ele muito amou. Foi o único dos 13 que viveu até a senectude e morreu de avançada idade, na ilha de Patmos, depois da profecia do Apocalipse. Ele renasce para trazer de volta Jesus na alta noite medieval e experimenta as dores mais afligantes, aquelas mais dolorosas, aquelas mais perversas, desde o tracoma que ele adquire no deserto quando vai com a cruzada para poder conversar com Maleque al-Maleque do Egito e toca a alma do dominador da região egípcia. Ao câncer, as marcas que alguns historiadores dizem ser ranceníase, de tanto abraçar a lepra, era natural. Os estigmas e a imensa alegria de estar com os sinais de Jesus. Dor por amor e o próprio Mestre, sem nenhuma mácula, dar o testemunho do amor do seu mais elevado grau, que é a
própria vida por amor àqueles para quem ele veio. Então a dor tem uma função positiva. E nós vamos encontrar no Evangelho a referência a essa dor bendita que nos aguilhoa e que nos liberta. Então, neste momento da grande transcendência, nós colocamos o pensamento de Immanuel Kant. Duas coisas me enchem de admiração e esclarecimento crescente e constantes. Quanto mais tempo e mais sinceramente fico refletindo acerca delas. Os céus estrelados lá fora e a lei moral aqui dentro. Não há quem possa fugir em uma noite banhada de estrelas, caminhando por uma estrada sem nenhuma luminosidade artificial, e olhando esses céus estrelados, a pessoa dirá: meu Deus, eu vejo milhões de estrelas. E se equivoca, porque só existem visíveis a olho nu cerca de 5.000 estrelas. Equivale dizer, somente podemos ver 2.500 de cada vez, porque as outras estão do outro lado. Mas se alguém aqui estiver duvidando, hoje à noite pode contar para ver. Se nós usarmos o binóculo, poderemos ver 15.000. Se usarmos um telescópio doméstico, poderemos ver 100.000. Se usarmos um telescópio profissional, poderemos ver 1 milhão. Se formos a Monte Palomar, na Califórnia, e olharmos no seu telescópio, poderemos ver 30 milhões de estrelas. E se olharmos o Hubble, poderemos ver 200 milhões de galáxias cantando as glórias de Deus lá fora. E se fecharmos os olhos e meditarmos na nossa estrutura, levaremos a mão ao cérebro e tocaremos o computador mais extraordinário que o mundo contemporâneo jamais viu. 100 bilhões de neurônios que produzem 63 neurocomunicadores ou neuropeptídeos, alguns dos quais são a razão da nossa alegria, da nossa melancolia, da nossa solidão. Iremos encontrar as endorfinas, a morfina do organismo, e observaremos que nosso corpo, que é constituído por 100 trilhões de células, que resiste às várias atmosferas, é frágil a um alfinete contaminado, que se nós tocarmos, uma virose perversa como ebola pode nos arrancar a vida em menos de 24 horas. No entanto, este corpo extraordinário é autorreparador. Ele tem 160.000 quilômetros de veias, artérias, vasos, em um circuito especializado e autossuficiente. Quando nós ferimos o corpo com alfinete, nós destruímos milhares de capilares, vasos sanguíneos superficiais, e outros de imediato tomam lugar. Se tomamos um corte e vem a hemorragia, o sangue atira um tampão de fibrina, uma substância que faz o coágulo, exceção aos hemofílicos, cantando as glórias de Deus. Então a lei moral está dentro de nós, é o Cristo interno, é o Deus interno das tradições esotéricas, é o Eidos de Platão em nós. Isso comovia Immanuel Kant, o extraordinário filósofo, provocando nele uma grande admiração e um estarrecimento, porque nós somos universo em miniatura. Cada um de nós é uma glória celeste, caminhando pelos torpes e nobres caminhos da vida.
nesse grave momento da transição planetária, que nos amemos, que aprofundemos o nosso conceito de dignidade, que abandonemos essa falta de autoestímulo. Quem sou eu? Que saiamos do coitado de mim. Nós somos filhos de Deus. E um dia, diante de uma senhora que me disse: não será que você está muito vaidoso, Divaldo? Eu digo: eu tenho razões. Eu tenho razões para uma vaidade infinita. E ela, surpresa na falsa humildade com que disfarçamos os nossos erros, perguntou irônica: cite uma. Eu disse: minha senhora, eu sou filho de Deus. Pode haver nada mais grandioso do que sou filho de Deus? Eu sou filho de Deus. E eu sou herdeiro do universo, que um dia eu desfrutarei. E ela perguntou: quando? E eu lhe respondi: quando Deus morrer. Porque ele é meu pai, deu-me o universo, mas eu só poderei assenhorear-me quando ele morrer. E ela disse: mas ele é eterno. E eu lhe disse: então desfrutarei da sua obra, na qual eu faço parte. Então nós nos devemos vangloriar e cantar aleluias, porque nós somos filhos de Deus, cada qual na sua dimensão. Não é importante invejar aquele que está mais alto, ou lamentar este que está menos produtor. Ajudá-lo a crescer e alegrarmos com a grandeza daquele. Essa é a proposta da nova era, que se nos assenhoreia de maneira brilhante e imensamente confortadora. Então eu gostaria de deixar uma mensagem para as nossas reflexões, que é a narrativa de um americano que fez no mês de fevereiro do ano passado, entre lágrimas, depois de uma conferência em Nova York. E o bom tradutor e amigo fez que eu penetrasse no âmago daquele homem. Eu sou, disse-me ele, um homem próspero, um executivo respeitável de Nova York. Eu sei que o senhor viaja muito, e eu desejaria dar-lhe uma mensagem para onde o senhor estivesse, repeti-la, para que as pessoas saibam melhor viver a vida. Muitas vezes temos um tesouro na mão e não o valorizamos até o momento em que o perdemos. É o meu caso. Em um momento da minha vida, quando eu completei 19 anos de casado, eu estava apaixonado por uma outra mulher. Estava dominado pela sensualidade, porque depois de 19 anos de casamento, havia perdido um pouco da beleza dos estímulos. Tinha um filho de 17 anos. A minha e a vida com a minha mulher parecia ser como a vida insossa de dois conhecidos que se não conhecem mais. Foi quando eu encontrei Jane, que me seduziu, me arrebatou, e eu passei a ter um caso extraconjugal. Eu sou um homem de caráter, mas as circunstâncias levaram-me a essa atitude desconfortável de uma parceria ao tempo em que estava legalmente casado. O meu anelo era divorciar-me, mas a minha mulher não me dava chance, porque não havia motivo. Nós não brigávamos, nem mais brigávamos. Naquela fase em que o casamento perde o encanto, nem carícia, nem briga. Mas certa noite eu cheguei do trabalho e ela também, que era funcionária de um escritório de advocacia. E estávamos sentados à mesa para o jantar e ele disse abruptamente: quero divórcio. Ela teve um choque. Mas qual é o motivo? Não tem motivo. Exatamente por não ter motivo é que eu quero divórcio.
Mas não se preocupe. Eu lhe darei 30% das minhas ações na empresa. Eu lhe darei a nossa mansão. Eu lhe darei o nosso automóvel. Eu lhe darei uma excelente pensão. E uma outra para nosso filho. Nós não nos amamos mais. E eu quero ser gentil com você. Eu estou com outro relacionamento. Eu não pretendo manter essa situação desagradável e desconfortante, porque você não a merece. Então eu quero o divórcio. Ela levantou-se e teve a explosão esperada, as lágrimas, o desespero. E eu senti um grande alívio, porque o pior era dizer, eu já havia dito. Na noite seguinte, quando eu cheguei, ela estava sentada no birô na sala, a mesa posta e ela escrevendo. Eu jantei. Na terceira noite, quando eu cheguei, ela estava escrevendo e eu jantei. Na quarta noite, ela se aproximou da mesa e lhe perguntei então. Ela estava muito pálida. Ela tentou sorrir e disse, bem, eu lhe concedo o divórcio. Com duas condições. A primeira, que seja de hoje a um mês. Mas um mês, qual é a diferença que faz? Já estamos separados. A legalização pode começar exatamente de hoje a um mês. Não é necessário que você mude em nada. Só lhe peço que espere um mês. Bem? Ok. E a segunda? A segunda é um pouquinho mais difícil. Eu me recordo que quando nós nos casamos, você me carregou dali da porta até a alcova. Eu queria que nestes 30 dias, toda manhã, quando nós fôssemos para os escritórios, você me carregasse do quarto até aqui a sala. Mas você está louca. Eu não sinto nada por você. Por isso mesmo. Só lhe pediria isso. Mas eu não farei isto. Então, seu canalha, eu não lhe darei o divórcio. Eu farei o divórcio litigioso. Eu pedirei aos advogados do escritório do trabalho e lhe arruíno à miséria. Mas eu não lhe darei o divórcio para você unir-se a essa... E deixou as reticências. Eu então fiquei estarrecido. Então fui pensar. Era um capricho masculino. Falei com Jane, ela deu gargalhadas. Que cínica! Ela quer reconquistá-lo, não seja bobo. É artimanha de mulher. Mas, e o divórcio? Eu precisava do divórcio. Então eu poderia fazer o sacrifício. Na quinta manhã, vestíamos-nos. E eu a olhei de esguelha. Fazia muito tempo que eu não a olhava. E notei que ela estava magrinha, era um tipo mignon, pequenina, que um dia eu amei. E eu resolvi carregá-la. Eu disse, pois não, eu aceito a segunda condição para o divórcio. Ela se preparou, estou pronta. Eu vesti o paletó, carreguei-a, algo desconcertado, e ela também. E quando saímos do quarto, meu filho ia passando e disse, olá, os dois pombinhos estão novamente unidos. E ela falou baixinho, vê, se nós nos divorciarmos agora, ele vai ter um grande choque. E dentro de um mês ele vai ter os exames. Não será justo que nosso filho seja reprovado pelo trauma por causa dos nossos conflitos. Ela estava com razão. No dia seguinte, carreguei-a por segunda vez e no quinto dia. No 10º, eu notei que ela estava magrinha assim. Era leve. Mas no 15º dia, ela colocou o perfume da noite nupcial. E quando eu me curvei e senti o perfume, voltei ao passado. Os perfumes de mensagens eternas.
Carreguei-a com um pouco de ternura e ela passou o braço pelo meu pescoço e deixou a mão pendente sobre o meu peito. No 20º dia, ela vestiu uma roupa que eu lhe havia dado e que eu gostava muito. Eu notei que ficou um pouco folgada, mas ela pôs o cinto e parecia um plissado. Ela sorriu, estava penteada. Eu me acerquei também sorrindo, não era necessário ficarmos inimigos. Carreguei-a, e quando eu a estreitei de encontro ao meu peito, ela encostou a cabeça na minha cabeça. E eu notei que a cabeça estava fria. Ela suava, era emoção. No 25º dia, quando eu a ergui nos meus braços, eu senti uma ternura incomparável. E naquele dia, chegando à casa da minha companheira, eu disse: Jane, venho acabar o nosso relacionamento. Eu amo a minha mulher. Ocorre que o amor é como uma brasa. Às vezes um pouco de cinza cobre-a e perde o calor. Mas o vento sopra e novamente aquece. Eu amo a minha mulher, venho acabar com você. Então Jane, que era aquela mulher terna, apresentou o outro lado e pôs-se a gritar, a tirar coisas em mim, a arrebentar tudo. E eu disse que de boa me livrei e saí. À tarde, eu fui a uma florista. A minha mulher adorava rosas vermelhas. E eu pedi à jovem uma dúzia de botões vermelhos, que ela fizesse um arranjo delicado. Ela colocou uma fita vermelha e disse: o vermelho é síndrome do amor. Eu saí alegre e ela gritou: não gostaria de colocar cartão? E eu disse assim: colocar no cartão. Então eu escrevi: querida, eu a carregarei nos meus braços para sempre. E assinei. Cheguei a casa assoviando. E quero dar um conselho a todas as mulheres. Quando o companheiro estiver assoviando, peça qualquer coisa que ele está feliz. Então entrei assoviando, a casa silenciosa e a alcova como a luz suave que de lá dentro saía. Eu fui pé ante pé. Ela deveria estar descansando. E estava. Deitada de lado, de costas para a porta, eu vi a silhueta delicada da mulher que amava. Aproximei-me sorrateiramente. Sentei-me na borda da cama e com meu peso, o corpo voltou-se e eu olhei-a. Estava morta. Eu olhei-a. Ela estava morta. Aqui ao vestido estava preso um envelope com uma presilha. Eu coloquei as flores ao lado, tirei a presilha. Era uma carta. Escrevo-lhe esta carta na segunda noite, quando você pediu divórcio. Foi o que ela estava escrevendo. Eu desejo que você me dê um mês, porque hoje eu saí do ginecologista e ele mandou-me ao oncologista. E esse me deu o diagnóstico que eu estou com um câncer de colo de útero. Esse câncer já invadiu os meus ossos. Eu não terei mais um mês de vida. No máximo 28 dias. Então eu lhe peço um mês, porque eu não desejo que depois do divórcio eu venha a morrer, não pelo divórcio, mas pelo câncer. E você fique com a culpa de que eu morri, porque nos separamos. Eu amo tanto, que eu não desejaria deixar você com essa dor no coração para sempre.
E eu também pedi para que você me carregasse. Não porque eu desejasse recuperar, mas porque eu gostaria de levar para a eternidade a lembrança dos seus braços fortes em torno do meu corpo consumido pelo câncer, como sendo a sua última carícia, já que eu não podia receber mais nenhuma ternura de suas mãos. Então, sem você saber, toda vez que me carregar, eu terei a sensação de que as suas mãos generosas me vestem de ternura, para eu chegar no mundo da verdade, sabendo que de alguma forma você me ama. Perdoe-me se eu não pude corresponder aos seus anseios. Perdoe-me se eu não fui a mulher sensual que atendesse às suas necessidades biológicas. Mas saiba que eu o amarei para sempre, e por todo sempre eu o amarei, porque você foi o único amor durante toda a minha vida. E perdoe-me. A letra da assinatura estava trêmula. Então disse-me ele, eu olhei para aquele corpo frágil, por isso que ele ia se consumindo diante dos meus olhos, eu não notava nada. Por isso que cada dia ela estava mais leve, as roupas folgadas. Por isso que a sua cabeça estava tão fria no dia que tocou a minha cabeça. Então eu coloquei as flores no seu regaço. Levei-a para o velório de 3 dias. Mandei incinerá-la e coloquei as suas cinzas em um vaso de alabastro, para que eu carregue comigo onde quer que eu vá. E coloquei o meu cartão, querida, eu carregarei você por toda a vida nos meus braços. Então, Mr. Franco, eu queria lhe pedir que onde quer que o senhor vá, conte a minha história. Peça às pessoas para que se tolere um pouco. Quando variamos, é como quem muda do feijão com arroz para a macarronada, mas logo se acostuma com a macarronada e começa a sentir falta do feijão com arroz. O amor é uma brasa que às vezes, por falta de combustível, parece apagar-se. E a cinza da indiferença cobre-o, mas qualquer sopro faz que a brasa comece a arder. Então gostaria de contar a minha história a todas as pessoas, vou colocá-la na internet, para que todos nós amemos realmente e sejamos na hora difícil do outro. Ela estava com câncer e eu sequer lhe dei tempo para me contar. E ela carregou o câncer que a assassinava lentamente a cada dia, a cada hora, sem dizer uma palavra. Eu não sinto culpa, mas eu resolvi fazer da minha vida uma missão, alertar as criaturas humanas para que amem, e para que amem sempre. E se as circunstâncias exigirem um divórcio, porque muitas vezes assim se dará, que seja uma separação na qual não haja ressentimento nem ódio, em homenagem aos dias voluptuosos do amor. Segurou as minhas mãos, as suas estavam frias, e ele, com os olhos marejados de lágrimas, me perguntou, o senhor me promete? E ele disse, prometo. Eu prometo, porque também eu sou um apaixonado pelo amor. Fico procurando o amor, e na impossibilidade de eu o encontrar, eu elegi que a mim me cabe a glória e o dever de amar. Porque todos sabereis que sois meus discípulos, por muito vos amardes.
Então eu gostaria de concluir a nossa etapa repetindo aqui a prece que o Espírito Manuel, Filomeno de Miranda, coloca no seu livro, ditada por São Francisco de Assis. E como eu ouvi um suave ruído de violão, se for possível, eu pediria que acompanhasse com a nossa prece. Mestre sublime Jesus, fazei que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos às vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permiti que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos, quando somente nos temos preocupados em utilizar o vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condições de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão dos nossos valores, labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos, e todos a identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito da viagem de ascensão, mesmo que tenhamos de mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai todo amor por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós os trânsfugas do dever. Francisco de Assis. Irmãos da alma, irmãs do coração, amigos que nos ouvis pela rede de computadores e pela rádio, a querida Rádio Boa Nova, que a paz de Jesus permaneça em nós nos momentos difíceis da trajetória e possamos dizer aleluia. Nós te amamos. Aleluia. Muita paz.